Fale. A Ana Carolina, ela fala assim, qual foi o personagem que você considera que foi mais difícil de escrever e por quê? E eu vou completar essa pergunta em relação à diferença entre escrever personagem feminino, que nem você falou que começou com Bom Dia Verônica, para masculinos, que era o que você fazia antes. Então, eu depois do Bom Dia Verônica fui escrever personagens femininos nos meus livros. Eu tenho um livro após Jantar Secreto, depois a gente tem que falar um pouquinho mais de Jantar Secreto, Tá. mas depois de Jantar Secreto, Uma Mulher no Escuro, que a protagonista é a Vitória, uma mulher. E foi meu primeiro livro com uma protagonista feminina. E aí? E eu falei, caramba, que medo, né? Como é que vai ser isso? E por incrível que pareça, não foi tão difícil assim. O que foi mais difícil foi escrever uma protagonista heróica. Eu gosto dos meus livros. Meus livros são todos os protagonistas meio anti-heróis. São pessoas meio tortas e erradas e que cometem desvios, que têm desvios de caráter e tal. E Uma Mulher no Escuro conta a história da Vitória, que é uma menina. No primeiro capítulo ela tem 4 anos de idade. E no aniversário dela de 4 anos de idade, um sujeito entra na casa dela e mata os pais dela, mata o irmão mais velho dela e deixa ela viva. Cara. E ele picha o rosto de todo mundo de preto. Até se mostrar a capa aí, você vai ver que tem um ursinho pichado de preto. Que é o ursinho da infância dela, que ele pichou de preto também. E aí ela cresce, a história começa 20 anos depois, ela tem 24 anos, a Vitória. E ela é uma menina que carrega os traumas de ter sido vítima desse crime do passado. Vítima desse crime do passado. E o caso virou o caso do pichador, que é um caso nacionalmente conhecido, como se fosse um caso Richthofen ou um caso Nardoni. É um caso que todo mundo ficou sabendo. Na época, o pichador foi preso, era um jovem, foi preso. Não tinha motivo... Ele estudava no colégio dos pais dela. Os pais dela eram donos de colégio de bairro, mas ele nunca explicou por que matou os pais dela, nem o irmão, e muito menos por que deixou ela viva. Entendi. Tá? Ela, 20 anos depois, carrega esse trauma e ela tem uma vida muito solitária. Ela só tem 3 pessoas com quem ela convive. Ela tem... Olha lá. É um ursinho Baita pichado. capa também. Muito legal. E aí ela tem 3 pessoas com quem ela convive. O psiquiatra dela, que é o Dr. Max. O melhor amigo dela, que é o Arroz, que é um cara que ela conheceu pela internet. Arroz. Muito bom esse nome. E o George, que é um cara que frequenta o café onde ela trabalha como garçonete. Ela é garçonete de um café tipo de centro da cidade, assim, de empresário, sabe? Café de centro mesmo. Sim. E aí ela é garçonete lá e o George frequenta esse café e começa a paquerar ela. Então ela tem esses 3 homens na vida dela. O George, que é o paquera, o melhor amigo, que é o Arroz, e o psiquiatra. Um belo dia, ela, bem no início do livro, ela chega em casa, o apartamento dela tá arrombado, e ela chega no quarto e na parede dela tá pichado. Vamos brincar? Porra. E ela entende que o assassino do passado voltou. E a gente, que é o leitor, sabe que é um dos 3. Ou seja, ou é o melhor amigo... O leitor sabe e ela não sabe. Ela não sabe, mas a gente que tá lendo entende que ou o melhor amigo, ou o psiquiatra dela, ou o paquera dela... Um dos 3 é o assassino. Na época, o garoto que cometeu o crime tinha 17 anos. 20 anos depois, ele tem 37. E todos os 3 homens, claro, têm 37, têm 30 e tantos anos. Então, pode ser qualquer um. São razoavelmente parecidos. Então, pode ser qualquer um dos 3. Quando eu fui escrever esse livro, eu falei, cara, difícil contar a história de uma mulher com traumas e tal. O mais difícil foi ser uma protagonista heróica, sem ser chata. Foi terceira ou primeira pessoa? Terceira pessoa. Tá. E aí, dali... uma vez feito esse livro, eu decidi fazer um livro, um dos meus livros seguintes, que é Uma Família Feliz, que é uma mulher em primeira pessoa. Mas por que o heróico é mais difícil? Porque personagem heróico, pra ser chato, é um pulo, né? Sim, pra ser... Pra ser, eu sou certinho. Aí você fala, nossa, que mulher chata. Que cara chato. Coloca um chulé nela. Sabe? É muito fácil virar um personagem chato. Pois é. Né? Plano, Eu só penso em coisas boas, eu só quero coisas boas. Não dá. Então você tem que sujar o personagem um pouco, né? Fala um vai a merda, pelo menos, né? Exato, enfim. Então, e aí o outro que você falou, ele em primeira pessoa. Aí dali eu comecei a dar palestras em lugares e tal, e eu via que existe hoje toda uma discussão do que você pode escrever na ficção. O que eu acho perigoso, porque na ficção você pode escrever tudo. Ficção é ficção. Vou te contar um segredo. Pode ser um grilo, o personagem você pensar como um grilo, né? Eu vou te contar um segredo. Eu escrevi um livro chamado Dias Perfeitos, que é da visão de um psicopata. E eu juro... Pois é. Eu não sou um psicopata. Espero que não seja mesmo, né? Olhando pra terra.
Eu não sou um psicopata. Só não abra a minha geladeira. Só né? não abra a minha geladeira que você não... Não, meu psiquiatra fala que eu sou ótimo. Ele fica preso lá no meu porão. Toda vez que eu vou me consultar, ele fala que eu sou perfeito. Até o dia que você soltar ele. Não posso soltar ele. Eu preciso do meu psiquiatra sempre. Mas você ia contar alguma coisa E aí... que Não, então assim, depois. e aí não... Então, Qual que era a pergunta? qual era o mais difícil? Qual era o mais difícil? Qual Isso. foi o personagem mais difícil de escrever? Eu Você acho falou, que né? o mais difícil é sempre o novo. E personagem feminina não foi tão mais difícil assim do que... Mas a discussão você não acabou não completando, né? Essa discussão do que pode e o que não pode. do que não pode. Aí eu comecei a ficar incomodado por isso. Porque é isso, eu Mas escrevi qual um que era a livro... discussão? Tem uma... Você não pode escrever um personagem trans, por exemplo? Exato. Mano. E o que eu assim, eu acho que sem dúvida é importante que na literatura a gente dê voz, Claro. traga novas vozes e que essas vozes contem histórias. Isso é essencial. Mas eu sinto que às vezes estamos perdendo o velho e bom exercício da ficção, que é você contar histórias de pessoas que não são você. Você não pode fazer isso irresponsavelmente. Você tem que fazer isso pesquisando, lendo sobre o assunto. Você tem que fazer isso indo atrás. Qual é aquele filme que é um pouco sobre isso também, que é a história de um escritor negro? O Ficção Americana, Não é? maravilhoso. Bom pra caramba. Maravilhoso. Que ele falou, vou escrever o pior, o mais clichê do mundo e faz um sucesso absurdo. Claro, porque é tudo que... E também... E é engraçado porque ninguém gosta, né? Assim, eu tenho muitos amigos escritores pretos que falam, cara, eu fico Pedro, só me chamam pra falar disso. E eu não quero... Eu sou mais do que eu sou um isso. escritor Eu que, posso claro, escrever escrevo sobre racismo e tal, mas não é... Porque não se cobra isso de branco, né? Exato. Você só escreve isso. Então ficam vou escrever só sobre branco, colocando as pessoas em caixas, sabe? Enfim. E eu acho aí, perigoso mesmo. E aí eu quis fazer um livro que é o Família Feliz, que é um livro de uma narrado em primeira pessoa por uma mulher grávida. Nossa. Com depressão pós-parto. E aí, hein? E aí foi muita pesquisa, conversei com muitas amigas, entrei muito nesse universo. Uma Família Feliz tem uma coisa interessante, que ele é um livro que começa pelo final. Vários dos meus... Abre aí, vai passando aí que você vai ver uma coisa. Passa. Não, pode passar. Não, para o pessoal ver aqui. O fim. Começa pelo fim, e aí você abre o capítulo 30. Começa pelo final mesmo, é o último capítulo do livro. E aí depois do 30 vai Tá. Mas depois não tem o 30 de novo aqui? Tem, repetido. Repete, igualzinho. Que legal, cara. Mas igualzinho. Copia e cola, não mudei uma linha. É igualzinho. Porque a ideia era o seguinte, muita gente que lia meus livros e falava assim, cara, eu leio, meus livros têm finais surpreendentes sempre. E as pessoas falam, caramba, eu leio pra saber como é que vai acabar, eu sempre leio pra saber como é que vai acabar. Eu falei, você lê pra saber como é que vai acabar? Então eu vou fazer um livro que começa pelo final, começa pela última... Não queria ser o Shyamalan do... E aí o livro começa pelo final, só que aí a pessoa entende e fala, mas como é que chegou nesse final? Fala, então... é o lance. Então você não lê pelo final, você lê pra saber como é que chega no final, é diferente. E aí você lê a história, e a história da Família Feliz é de uma mulher que mora num condomínio, perfeita, ela tem uma vida perfeita, ela é uma mulher linda e bem-sucedida, casada com um cara lindo e bem-sucedido, ela é mãe de gêmeas lindas, de 8 anos, tudo. Eles moram num condomínio cercado por muros, com muita vigilância, e dentro do condomínio tem de tudo, tem parque de diversão, tem escola, tem mercado, tem... Sabe esses feudos, né, que as pessoas vivem? É um feudo, realmente. E aí, ela, no início da história, ela descobre que tá grávida de mais um filho. E o marido fica muito feliz e tal, mas ela não se sente tão feliz assim. Ela faz Bebês Reborn, ou seja, eu escrevi isso... Antes da moda? Eu escrevi antes da moda. Para. O escritor tem que ter antena nessa vida. Mas você não chamou de Reborn? Bebê Reborn, claro. Para. Te juro. É sério? Peraí, eu acho trecho pra você. Eu fiz um episódio aqui com as donas de Bebê Reborn e um psicólogo. Não, que legal. então, era uma coisa que eu super achava interessante. Cadê? É um Black Mirror aí, você me mandou. Aqui, ó. Ela acabou de descobrir que tá grávida na história. E aí ela fala... Silvia se aproxima fascinada. Há meninos e meninas de diversas idades, desde bebês prematuros a maiores, de 6 a 8 meses, nos mais variados tons de pele, cabelo e olhos. Ela tá recebendo uma cliente que é um bebê reborn. Tenho muito orgulho do meu trabalho. Quando estou dedicada a um reborn, entro em uma espécie de transe. Fico horas sem pensar em mais nada, sem sentir fome ou sede, sem checar o celular. Tudo para me concentrar em cada detalhe, nas dobrinhas, nas pernas, nos cabelos delicadamente implantados, fio a fio, na pintura das veias. Percebo que é a primeira vez que eu entro no ateliê desde que eu soube da minha gravidez.
e uma ideia divertida me invade. E enquanto eu construo bebês de vinil e silicone, a natureza está tratando de construir um de verdade dentro de mim. Eu desde criança sou apaixonada por bonecas. Meu pai, que morou com a gente até meus 10 anos, fazia bonecas. As dele eram de porcelana, clássicas, pintadas a pincel fino, com cabelos exageradamente ondulados e roupas com babados. As bonecas eram as minhas melhores amigas, meu refúgio imaginário de um cotidiano insuportável. Mais tarde, já adulta, eu cursei educação física, queria ser atleta ou preparadora física, mas acabei conhecendo a arte reborn e voltei a me aproximar desse universo. Aceitei minha paixão, comecei acompanhando outros profissionais, fui atrás de aprender as técnicas, me aprimorei e logo me tornei uma cegonha, como chamamos as artesãs que se dedicam à nossa arte. Então ela é uma artesã reborn. E aí, e a história é justamente sobre isso, né? Ela uma bela hora, gosta mais dos bebês de mentira que ela faz do que do de verdade que ela tem. E aí ela começa a ter uma depressão pós-parto e não tarda, as filhas dela e o bebê dela aparecem machucados. E o marido é advogado, ó. E o marido é advogado, né? viu? E aí ela é acusada de estar batendo nas filhas. Cara... Então, um thriller psicológico, e esse tem filme, e aí o casal protagonista é Grazi Massafera e Reinaldo Gianecchini dessa história. Porra. Então, só pra você... Ver o nível, né? E aí é isso, foi um livro que eu fiz muito nesse lugar de querer provocar, sim, eu posso contar uma história de uma mulher grávida com depressão pós-parto em primeira pessoa. E é muito curioso ver as resenhas, porque algumas resenhas começam assim, eu tava meio... com o pé atrás, como é que é um homem escrevendo e tal. E quando eu vi, ele tá falando da minha gravidez. Tá Tem vendo? uma resenha no Scooby, que é uma página, né, que uma rede social que as pessoas colocam. Das pessoas que leem livros e colocam... Isso. E aí eu vi algumas resenhas assim, falando, eu comecei a ler meio ressabiada, mas quando eu vi, ele tá falando da minha história. Cara, essa é a força da ficção. Ficção é sobre isso, é sobre... Que você faz pesquisa, você escuta Claro. mulheres, então... Não, e muitas amigas minhas leram, me ajudaram. Muito importante. Você tem que estar atento, o escritor tem que ter antena. O escritor tem que estar atento ao que está rolando para contar as histórias dele. Né? Verdade, com certeza.